tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu tive vontade de meditar um pouco com vocês, de forma breve, nessa passagem, 1 Pedro capítulo 1, versos 22 a 25, é a conclusão do primeiro capítulo, que coloca alguns temas extremamente interessantes. E eu gostaria de comentar com vocês especialmente a ideia da purificação da alma através da obediência à verdade, ou pela obediência à verdade. Existe uma retórica vitoriosa no mundo evangélico protestante, de forma especial, de que salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de obras, de maneira que é impossível e é herético pensar no ser humano purificando a si mesmo em função de obediência e obras, a lei, ou a princípios XYZ, etc. Tá? Em geral, essa é uma discussão que tem como pano de fundo toda a discussão sobre o real sentido do que seja salvação pela graça, mediante a fé, e não de obras para que ninguém se glorie, e um pouco da ideia de que a retórica dos escritores bíblicos nem sempre corresponde de forma perfeita a esta retórica paulina, lá em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. E como lidar com estas questões? Eu, entretanto, não tenho a pretensão de elucidar de uma forma exaustiva ou definitiva a relação entre a fraseologia ou a retórica de Paulo e de Pedro, tá bom? Também não entendo que exista contradição entre as duas coisas, ainda que, de fato, possa ser reconhecido que existe uma certa tensão. Uma determinada leitura da purificação da alma através da obediência pode colocar, né, esta leitura específica em contraposição ou em contradição a ideia de que a gente é salvo, e aí evoca-se um pouco a ideia da purificação da alma, não pelas obras da lei, ou seja, não pela obediência, mas pela graça mediante a fé. Entretanto, o que acontece é que a linguagem da fé ou da obediência não são mutuamente excludentes, uma vez que através da obediência se reconhece a fé. Essa, inclusive, é a intelecção básica lá por detrás da ideia de Tiago, capítulo 2, né? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, através das minhas obras, mostrarei a minha fé. Ao final das contas, inclusive, a ideia de que nós seremos julgados pelas obras não pode estar em contraposição à ideia de que somos justificados ou salvos pela fé. Então, ao final das contas, deve haver correspondência entre fé e obras. E através do julgamento das obras deve ser possível reconhecer a fé. E a salvação daquele que fez boas obras não é por obras, mas por fé. Entretanto, aquele que obedece pela fé, pela obediência, purifica a sua alma. Ok? Então, esse é o argumento básico que eu gostaria de fazer a partir da exposição do texto bíblico. Então vamos lá, começando, né? O texto de Pedro diz de pessoas que já têm essa experiência. Então, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, tais pessoas deveriam ter em vista o amor fraternal não fingido, amando-se umas às outras de coração ardentemente, tá bom? Então, primeiro de tudo, toda a retórica por detrás desse texto
É uma retórica fundamentada na cosmovisão hebraica e não na cosmovisão grega. Na cosmovisão grega, existe o dualismo corpo e alma, e tudo aquilo que é de mal corresponde ao corpo, e tudo aquilo que é de bom corresponde à alma. A alma em necessidade de purificação é uma retórica especificamente judaica, que não trabalha a antropologia nos termos dualistas da alma boa e do corpo mau, como é a visão clássica tradicional entre os gregos, tá bom? Então, o ser humano está contaminado como um todo e precisa de purificação como um todo, tá bom? E aí, alma, sentido de mente, de vida, de coração, de pensamento, de ser humano mesmo, né? E ser humano na sua integralidade, que inclui tudo que há no ser humano. Então, olha que coisa interessante. A obediência à verdade purifica a alma. Então, obedecer à verdade, de alguma forma, corresponde a uma purificação do ser humano por completo. Então, obediência à verdade pode purificar a mente, o pensamento, o corpo, em inúmeras direções, em inúmeros sentidos. Imagine que se você não obedecer à verdade, viver em adultério e promiscuidade, você pode adquirir doenças e problemas XYZ. E a sua obediência à verdade e, vamos pensar assim, a colocar as paixões sensuais em obediência ao espírito, dentro de um contexto, então, e agora você vai exercer as paixões sensuais no contexto do amor no casamento e não na promiscuidade. Você pode ser livre de doenças e etc. E isso é uma forma de purificação, tá? Pelo menos uma forma de você não se contaminar como se contaminaria caso desobedecesse à verdade. E na obediência a manutenção de uma purificação, etc. Tá bom? Claro, esse é um pequeno exemplo dentre zilhões de exemplos que possam ser dados mais ou menos na mesma direção. E aí, o que acontece? Um pouco dessa ideia da obediência, ela é importante de ser pensada em níveis mais profundos. Muitas vezes as pessoas consideram a ideia da obediência como o cumprimento de um código de lei moral. Então, não adulterarás. Não adulterar é obediência à verdade. Qualquer pessoa que adultere, seja no pensamento, mais ainda na prática, não obedece à verdade. Em certo sentido, existe lógica e faz todo sentido esse tipo de contraposição. Entretanto, como obedecer à verdade se somos pecadores, por exemplo? E ainda que não pratiquemos pecados XYZ, temos esses pecados no coração. E nem só em relação a sexo, né? Em relação a dinheiro, em relação a palavras, em relação a sentimentos de cobiça ou raiva, ou maldade, ou falta de amor, sei lá, 1 milhão de coisas. Então, aqueles que têm tais coisas na alma, no coração, em um momento, nunca mais poderão obedecer à verdade, porque acabou, já transgrediram o código moral, e acabou, não tem mais como obedecer, já desobedeceu. E aí entra em perspectiva uma questão muito interessante, que já vem também da mentalidade judaica e que também desemboca no Novo Testamento como sendo de extrema relevância e importância. Em Israel, reconhecer que se desobedeceu à verdade é obedecer à verdade. E aí a ideia de que o pecador trazia a oferta pelo seu pecado. E olha que coisa interessante, ao trazer a oferta pelo pecado, o pecador obedece. E aí existe por detrás disso uma intelecção fundamental que nos faz compreender um pouco a ideia da obediência à verdade no contexto de salvação pela graça. Então, obedecer à verdade não é simplesmente ser cumpridor fiel e específico do código moral. Conquanto fosse extremamente desejável que todos cumprissem o código moral de forma perfeita o tempo todo, uma falha já coloca a obediência em xeque. E uma falha, então, mancha a pessoa a tal ponto dela nunca mais poder ser considerada obediente, simplesmente diante do código moral. Porque o código moral não vai mudar para se adaptar ao erro da pessoa.
Então a única forma de pessoas pecadoras obedecerem à verdade é se, na verdade, exista um sistema através do qual seja possível reconhecer falhas e superar falhas. E isso está contextualizado dentro da ideia de que todo mundo peca, e aí agora a ideia de que a graça vem para todos para possibilitar a todos esta obediência à verdade que purifica a alma. Esses são temas importantes, interessantes, que evocam, né, discussões imensas, infinitas, e que estão presentes aqui no texto de 1 Pedro. Seja como for, o tom do texto é extremamente positivo. Existem pessoas que têm a sua alma purificada pela obediência à verdade. Nos contextos de oração, arrependimento, fé, novo nascimento, mudança de rumo, então, era aquela pessoa que de fato estava entregue a um pecado e que agora vence aquele pecado. Naturalmente, a experiência da vitória, ela precisa ser bem ponderada, porque ela pode e deve acontecer em muitas instâncias, em relação a muitos pecados, e a gente deve realmente ser capaz de identificar na trajetória cristã a obediência à verdade que purifica a alma. Entretanto, isso nunca atinge o patamar de não haver mais pecado na vida da pessoa, porque agora ela é obediente à verdade. A gente estava falando um pouco, né, da análise mais superficial da obediência à verdade como simplesmente cumprimento do código moral. Tá? O código moral divino, ele não, vamos pensar assim, aceita menos do que a perfeição. E conquanto possamos obedecer à verdade em contextos cada vez mais amplos e profundos, nos convertendo do mal, nos arrependendo do mal, vencendo o mal com o bem, etc., isso não se materializa numa perfeição em última instância, antes da transformação da nossa própria natureza egoísta, maliciosa, vaidosa, orgulhosa, agressiva e tudo mais. Tudo isso pode e deve ser minimizado pela influência do Espírito, pela vida espiritual em Cristo, nos contextos dos exercícios espirituais, da meditação na palavra de Deus, do comer e beber a carne e o sangue do Filho de Deus, do se apropriar dos princípios bíblicos do amor, da fé, do perdão, da graça, da santidade, do amor e de tudo mais. Entretanto, a luta do lado de cá nunca termina, por isso essa purificação nunca é completa, em sentido absoluto. Inclusive, é um pouco dentro desse contexto que se diz o quê? Que as pessoas que já têm a sua alma purificada pela obediência à verdade têm de ter em vista um amor fraternal não fingido, amando-se de coração uns aos outros. Se tais pessoas já estivessem numa experiência de purificação tal, que lhes colocasse absolutamente acima do pecado, esse tipo de exortação se tornaria, no mínimo, dispensável, se não, inclusive, impertinente. É como você chegar para Cristo e dizer, Cristo tem que amar as pessoas, de coração. Cristo é o próprio amor, Cristo é a própria santidade, Cristo, naturalmente, ele deve amar as pessoas, mas ele assim o faz, e o faz com perfeição, e o faz constantemente sempre, nunca precisa ser relembrado ou exortado ou coisas dessa direção, tá bom? Então a própria exortação já diz que existe a purificação pela obediência à verdade, ela não é completa e absoluta, por isso aquele que tem a sua alma purificada pela obediência à verdade deve sempre colocar diante de si o alvo do ideal, do amor, que é a vontade de Deus, a lei de Deus, a perfeição e tudo mais. É interessante a gente também perceber que no texto o motivo para assim agir tem que ver com a experiência da regeneração. A experiência da regeneração é uma experiência polêmica, especialmente no contexto cristão, nas discussões entre os calvinistas e os arminianos, se o homem coopera na sua experiência de regeneração ou se a experiência da regeneração é um dom onde Deus é o único agente da regeneração. Que na verdade tem um pouco a ver com a discussão da própria salvação em si, né? Se Deus é o único agente da salvação ou se há uma cooperação entre Deus e o homem na salvação do homem, tá? O texto aqui, ele não naturalmente está embebido destas preocupações posteriores na história da teologia, mas ele simplesmente afirma o fato.
A gente tem a purificação da alma pela obediência à verdade e tem diante de nós esses ideais do amor. Por quê? Porque nós fomos regenerados. Porque nós tivemos essa experiência. Não há a preocupação de se explicar em que termos a regeneração acontece, quem são os agentes, se há uma interação de agentes ou há um único agente nesta regeneração, e etc. Mas essa regeneração ela tem algumas características. Ela acontece a partir de uma semente não corruptível. Mas uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Seja qual for a realidade a respeito da interação entre Deus e o homem no processo da regeneração ou da salvação, Deus tem a precedência, Deus tem a preeminência, Deus tem a primeira iniciativa. De outra forma, o homem não pode responder ou corresponder, tá bom? É mais ou menos assim, antes de Deus dizer haja luz, a luz não pode existir para poder brilhar, vamos pensar assim. Então existe a precedência de Deus na experiência e existe a ideia de que a palavra de Deus é essa semente. Ela é uma semente incorruptível que a partir de brotar e caminhando para dar o seu fruto em última instância, é o que possibilita esta experiência da purificação da alma através da obediência, justamente porque o ser humano pecador precisa da graça para poder reverter esse quadro de escravidão ao pecado, né? E por isso a obediência à verdade ela vai purificando do pecado e vai purificando em instâncias cada vez mais amplas, ainda que não se chegue a uma conclusão absoluta antes da transformação da natureza humana, tá? Pelo menos essa é a minha leitura do texto. Claro, a minha leitura ela não é uma mera exposição do que está aqui dito, mas naturalmente é a exposição de temas aqui presentes e que podem ser estudados de forma e perspectiva ampla. Vamos pensar assim, na palavra de Deus como um todo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esses temas da purificação da alma, da obediência, da graça, da lei, do amor, da regeneração, da palavra de Deus, da qualidade santa, perfeita, verdadeira da palavra de Deus, são assuntos presentes na revelação de uma forma geral, tá? E da perspectiva de quem conhece a revelação de uma forma geral, a gente expõe o texto, tá? Ok. E aí ele faz uma analogia com o mundo natural, que é bem interessante, que vai um pouco na direção do que Cristo fez também, né? Olhai os lírios do campo, olha isso, olha aquilo. Inclusive também tira um pouco da imagem do livro de Isaías, né? Toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Então falando um pouco assim da futilidade ou da transitoriedade da carne, do homem, da sua glória, das suas conquistas, daquilo que o homem é capaz de fazer. Mas a palavra de Deus não tem essa transitoriedade, não tem essa fraqueza, e ela permanece para sempre. E é esta a palavra de Deus que foi evangelizada. A gente só pode obedecer à verdade porque a verdade nos foi dada pela palavra de Deus. De outra forma, a gente iria se perder nas nossas consecuções, nas nossas elucubrações, as nossas ideias e teorias e etc. E no final das contas tudo isso ia murchar e acabar porque nós seres humanos, inclusive em função da experiência do pecado, estamos cegos para as questões maiores, mais profundas, mais essenciais e mais verdadeiras. Inclusive é por isso que temos que ter a alma purificada pela obediência à verdade. E aí a coisa é interessante, a obediência à verdade não é simplesmente praticar coisas na direção do código moral XYZ, mas sim desenvolver cosmovisão, mentalidade, pensamento que deem razão à palavra de Deus, porque ela é a verdade, porque ela é a semente incorruptível, porque ela é o veículo da purificação. E a partir daí, dando razão à verdade, que muitas vezes, ao invés de nos descrever como maravilhosos e perfeitos e santos diante do código moral, nos descreve como pecadores, miseráveis, em necessidade de arrependimento e mudança e novo nascimento e tudo mais, dar razão a esta cosmovisão, que inclusive implica no olhar negativo sobre nós mesmos, é uma das partes da obediência à verdade.
Então, no reconhecimento de que somos pecadores, estamos obedecendo à verdade. Claro, esse não é o único passo de obediência. Então, a partir do reconhecimento do pecado, há a necessidade do arrependimento. Então, reconhecer o pecado é obedecer, se arrepender também é obedecer, mudar também é obedecer, buscar vencer o mal com o bem também é obedecer, buscar purificar o pensamento, o coração de malícias, vaidades, orgulhos, agressividades, maldades também é obedecer. E tudo isso faz parte da caminhada envolvida no contexto maior da graça de Deus para nos habilitar a purificação da alma através da obediência à verdade, para que a gente mantenha cada vez mais e melhor comunhão com Deus e uns com os outros. Nesse amor não fingido, nesse amor ardente de coração para com as pessoas, inclusive para com as pessoas de uma forma geral, mesmo os inimigos, mesmo os perseguidores, mesmo os que nos fazem mal, mesmo os com os quais a gente não concorda, ou mesmo aqueles que se entregam a pecados e não querem se purificar pela obediência à verdade. E a gente precisa não ser seduzido pela postura deles, em nenhum sentido, reprovando o pecado deles, mas não deixando de amá-los e desejando o seu bem de forma ardente, de coração e, acima de tudo, sem hipocrisia, né, de forma não fingida. O cristianismo deve nos conduzir a um amor genuíno, não ao amor de conveniência ou de aparência em função dos ideais da comunidade religiosa. Tá? A gente precisa ir mais a fundo se a gente quiser de fato seguir a Cristo, nesta direção de purificação da alma pela obediência à verdade. Um abraço a todos.